18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, a partir de agora, 18 horas com você até as 7 da noite. Boa noite para você que nos faz companhia aqui em 100,7. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, começando mais uma semana. Estamos juntos a partir de agora até as 19. Acompanha a gente aí. Esse é o 18 horas. 18 horas. E é claro que você é muitíssimo bem-vindo para participar do programa com a gente. Para você que nos assiste, nos acompanha ao vivo na live do YouTube, manda uma mensagem. Também você pode usar o nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Manda uma mensagem pra gente, não é, Cid? Lógico, tá? Tem que mandar mensagem mesmo, falar o que você tá vendo aí pela cidade que a gente não consegue nesse momento tá enxergando. Fala como é que estão as coisas por aí no seu bairro. Enfim, participe, né? Principalmente sobre os assuntos que são abordados aqui nas nossas reportagens. 994887592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Trânsito violento. Levantamento revela aumento no número de acidentes no Amazonas nos últimos anos. Apagão no Amazonas. Manacapuru fica 12 horas sem energia. Chuva forte em Itacoatiara afeta 900 pessoas e deixa famílias desalojadas. Chuva no Rio Grande do Sul. 40 amazonenses já pediram para voltar ao estado na ação do governo do Amazonas de repatriação. 18 horas. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 13 de maio e o ano é 2024. 18 horas. Bem, começamos o programa de hoje com um alerta para o aumento de número de acidentes com mortes de motocicletas no trânsito. O levantamento divulgado hoje revela que o Amazonas registrou mais de 2.000 mortes por acidentes de transporte terrestre entre 2019 e 2023, e a maioria com motocicletas. Cid, é grave. Praticamente todos os dias a gente tem notícias aí de um acidente grave envolvendo motociclistas, motocicletas, né? Ainda segundo esse levantamento que você mencionou, do total de mortos no trânsito nesse período, os motociclistas representam 52% desse total. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente e acompanhou esse levantamento, traz mais informações pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, esse cenário é em todo o estado ou existe qual o município que recorde nesse número de acidentes? Boa noite. Boa noite, Karime, Cid, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, hoje a gente está aqui para chamar a atenção da sociedade em geral sobre o número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas em todo o estado. Além da nossa capital, Manaus, a gente sabe que o principal meio de transporte nos municípios, dos 62 municípios do interior aqui do Amazonas, são as motocicletas. E aí, além de Manaus, os municípios que lideram o ranking aí de acidentes estão Rio Preto da Eva, Apuí, Iranduba e também o município de Silves. Né? A gente percebe que até mesmo os municípios que são um pouco mais distantes, eles aparecem aí nesse ranking, né? A gente teve um aumento aí exponencial, um aumento muito grande, né? Nesses últimos 3 anos. Só pra gente ter uma ideia, foram 1.087 mortes, né? Durante acidentes por motocicleta, acidentes de trânsito. Esses dados, eles foram atualizados pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, que acaba fazendo o monitoramento e controle dessa situação, Karime e Cid, a partir das entradas nos hospitais públicos aqui do nosso estado, né? Todo mundo. Esse levantamento, eles fazem esse levantamento, exatamente, Karime. E aí, o que eles abordam? O número de mortos, o número de internações, né? Toda essa situação e o quantitativo que é gasto com tudo isso. Vale a gente reforçar que depois da pandemia, o maior gasto da saúde pública no Amazonas é destinado aí para o número de acidentes. A gente tem aqui na acidentes de trânsito. Uhum. Aqui na capital a gente tem apenas um único hospital que é referência, né, nos casos de acidentes de trânsito, que é o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e nem sempre, né, por conta da alta demanda, eles conseguem controlar, né, atender todo mundo, porque realmente é uma demanda muito alta aqui no nosso estado. Só pra gente ter uma ideia, né, a gente teve um aumento aí de 46,4% no total de mortes no
no trânsito através de acidentes por motocicleta. É um aumento muito grande, Karime. Agora, o que a gente deve chamar a atenção também é que a maioria desses acidentes, muitas vezes, eles são provocados, né, por condutores, por motoristas que dirigem sob efeito de álcool. Só de janeiro a abril deste ano foram 594 motoristas que foram pegos ali no exame de alcoolemia por dirigir embriagados. E aí, desse total, mais de 390 acabaram se recusando para fazer o exame. O teste do bafômetro. Você fala de motoristas de carro, condutores de automóveis. Muitas vezes, pode falar, Cid. Queria fazer aqui uma partezinha só para lembrar de uma coisa, de um pequeno detalhe que me deixa muito incomodado. Ontem, por exemplo, ali num viaduto, eu acompanhei uns 3 ou 4 motociclistas, que eu não chamo de motociclista, motoqueiro, né? Empinando a moto, subindo o viaduto, empinando a moto. Qual viaduto? No viaduto ali próximo a... Deixa eu ver, o que tem ali próximo? Próximo ali ao supermercado... O DB Carrefour, ali em Flores. Ah, tá. Aquele que a gente enxerga o centro de convenções, o Sambódromo. É o complexo viário de Flores mesmo. Certo. Exatamente ali. Então os caras fazendo a imprudência, né? É uma imprudência enorme, e não só esses aí, né? Eu tenho acompanhado todo dia a velocidade dos entregadores por aplicativo, de delivery, enfim. É um perigo, esses caras não têm a menor noção do que estão fazendo. Tem isso também, eu acho que esse número acompanhou, de 2019 para cá, acompanhou o número de pessoas que tem essa profissão, né, de delivery como sustento, como alternativa de renda. Então tem um maior número de entregadores nas ruas e, é claro, com um número grande pode ser que tenha, sem dúvida alguma, existem os que não têm muita noção ali do que está fazendo. Eles não respeitam velocidade, as leis de trânsito e saem cortando e, é claro, colocam a própria vida em risco, sem dúvida alguma. Não é, Nathalie? Exatamente, Karime, né? Essa situação que eu estava falando desses motoristas, né, que se recusam a fazer o teste de alcoolemia, certo, são tanto de motocicleta quanto de veículos. E aí, desse total, mais de 322 acabaram se recusando, né, de fazer ali. Mas vale a gente reforçar que você não é obrigado a fazer o exame de alcoolemia, não é obrigado a fazer o teste de bafômetro. Sim. Mas se a autoridade policial, a autoridade de trânsito conseguir identificar que você está sob efeito de álcool, de drogas ou qualquer coisa do tipo, você já toma ali a multa, né? Você já recebe uma infração. E aí, Karime, né? Tudo isso acaba aumentando uma demanda nas unidades de saúde aqui do nosso estado. A gente teve, né, só no ano passado, mais de 812 internações, né, por conta de acidentes de trânsito de motociclistas. E aí a gente conversou com a Cassandra Castro, ela que é coordenadora de vigilância e violência no trânsito na Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado, e ela falou sobre a importância da conscientização, que não tem que partir só do motoqueiro, como disse o Cid, né? Do motociclista, do condutor, do motorista. Tem que ser também, né? Também, mas é um trabalho de todos nós, né? Todos nós precisamos ter consciência que o trânsito, o carro, a moto é uma arma e pode tirar a vida. Vamos conferir aí o que diz a Cassandra. Esse boletim epidemiológico também vem chamar toda a sociedade para preocupação com a prevenção dos acidentes de transporte terrestres, porque esses acidentes, eles causam muitas lesões, mas também muitas mortes em pessoas jovens, que são, na sua maioria, homens, pessoas do sexo masculino, em idade economicamente ativa. Isso provoca um impacto tanto na saúde, quanto na previdência e também na assistência social. Então, através desse boletim epidemiológico, nós cumprimos o nosso papel, né, do setor saúde, também o nosso papel dentro de um sistema que é intersetorial, junto com a sociedade, para dar visibilidade a essa questão e chamar todos para pensar na prevenção dos acidentes e na promoção da cultura de paz no trânsito. 18 horas.
É isso, Cid, Karime, a gente ouviu aí a fala da Cassandra Castro, né? Ela é coordenadora de ações de trânsito na Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso Amazonas. Vale a gente reforçar, né? Nunca é demais dizer, a gente está em meio à campanha Maio Amarelo. Exatamente. Né? Se beber, não dirige. A gente sabe que a lei seca, ela é uma lei muito rígida, com uma multa aí de mais de R$ 2.934,70, mas parece que não dói no bolso de muita gente, porque muita gente acaba fazendo essa combinação perigosa aí de bebida e direção. Mas vale a gente reforçar toda essa situação, Karime. Consciência, né, Nathalie? Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Consciência e acho que de repente, como você falou, né, Cid, talvez precise de uma fiscalização maior para quem trabalha. Talvez não, que precisa, não está tendo. Eu acho que não sei, quem deveria fazer esse trabalho está sendo omisso. Não sei se é Detran, não sei se é IMU, não sei quem é que faz esse tipo de trabalho. Mas enfim, está sendo omisso. Os caras estão fazendo o que querem no trânsito e sabe, rasga o verbo se você, sei lá, de repente muda de faixa e os caras acham que são donos da rua. Então tá confuso o negócio, tem que descomplicar. Tem os dois lados aí também. Tem muito motorista de carro que sai mudando de faixa sem dar seta. Acho que se cada um fizer direitinho os seus, tiver consciência do que você está ali dirigindo, ok, você não atrapalha ninguém, porque no fim das contas, lá na ponta tem o pedestre, que acaba também sendo vítima desse tipo de irresponsabilidade. Agora em Manaus, 6h11. 18 horas. Muito bem, nesse fim de semana o município de Manacapuru, aqui na região metropolitana de Manaus, ficou sem abastecimento de energia. Ficou tudo às escuras e mais uma vez, isso já aconteceu antes. Pois é, 12 horas, Cid. Imagina ficar 12 horas sem energia elétrica. Bom, o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse assunto e tem mais informações pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes. E a gente sabe, André, que sem luz, quando falta energia, a internet cai também, né? É verdade. Olha, a internet das redes de telefone parou de funcionar na cidade aí às 7 horas da noite de sábado. Por isso, muitos moradores ficaram incomunicáveis, né? E o abastecimento, inclusive, de água também, segundo os moradores, eles ficaram prejudicados, os moradores ali, por falta desse abastecimento de água, que só retornou 10 da manhã de domingo, no Dia das Mães. Gente, quem tinha coisa perdeu as coisas na geladeira, quem precisa de remédio que fique armazenado na geladeira, as pessoas, imagina alguém precisando de nebulização, de equipamentos em casa por questão de saúde, e fica à mercê da empresa que simplesmente deixa a população na mão e mal dá uma satisfação, não é, André? Olha só, inclusive a gente vai acompanhar agora um vídeo que no momento que estava acontecendo toda essa situação, o assessor jurídico, que é o Henrique Oliveira, morador ali do município, ele mostra aí nesse vídeo que a gente tem nesse momento, mas ele também acaba narrando, né? E dá para entender bastante como é que ficou o transtorno aí durante esse apagão em Manacapuru, e vamos conferir agora. Pessoal, eu estou aqui nesse exato momento no local do ocorrido. Tem equipe trabalhando aqui, ó. Eu vou tentar me informar para que possamos saber mais ou menos que hora vai chegar a energia em Manacapuru. A empresa ela não informa, não te dá uma resposta, então liga pro 0800 onde dizem que está sem previsão, mas no talão de energia não vem nem um pedido de desculpa. As pessoas estão tendo prejuízo imenso em Manacapuru, dono de lanchonete, sorveteria, enfim, o comércio no geral. Tá no prejuízo hoje em Manacapuru. Lógico, foi um fato inesperado, talvez pela empresa, mas ela tem que dar uma resposta para a sociedade manacapurense. Não podemos viver nesse descaso. Estamos aqui na escuridão. Eu estou aqui, ó, no local onde está sem energia, onde houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Eu vou tentar me informar para saber se tem alguma previsão para Manacapuru, que ela vai chegar energia, se eles vão pedir desculpa para a sociedade manacapurense. Eles têm que pedir menos desculpa. Uma nota oficial pedindo desculpa pelo transtorno, pela fadiga que foi ocasionada ao povo de Manacapuru, porque eles só fazem informar só fazem colocar a data, alterar a data. Infelizmente é isso. 18 horas.
Olha só, Karine, Cid, ouvintes, a gente estava conferindo aí o Henrique Oliveira, que é um morador ali do local, no exato momento que estava acontecendo o apagão ali em Manacapuru, ele fez esse vídeo, né? E foram vários transtornos, vários prejuízos. Um deles foi que no sábado, o embate aí entre o Princesa dos Solimões e o Manaus FC, que é válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, ficou marcado aí pela interrupção do jogo, claro, devido aí a essa falta de energia elétrica. A concessionária Amazonas Energia disse que uma árvore teria caído sobre a rede elétrica e por isso causou aí interrupção de energia. Inclusive, na última semana foram registrados aí 2 apagões ali no município. Em nota, a Amazonas Energia informou que a falta de energia ocorreu por conta de um desligamento não programado da linha de transmissão Iranduba-Manacapuru, ocorrendo a interrupção do fornecimento de energia elétrica na cidade de Manacapuru e adjacências. Essa é a nota que eles emitiram lá. Hoje não tem nota nenhuma, nenhuma explicação. Isso foi ontem, e dane-se a população, né? Inclusive, eu procurei o Procon, né, para saber aí se o órgão recebeu a resposta da Amazonas Energia sobre o apagão. E até o momento, a Amazonas Energia não conseguiu dar explicações nem pro Procon e dirá aí para a população, Karine e Cid. E como sempre acontece, né? Eu estava relembrando aqui, gente, no última vez que teve um apagão em vários bairros aqui em Manaus, foi no dia 14 de abril, que aí faltou luz na Praça 14, Japim, Parque das Laranjeiras, Flores, Alvorada, Ponta Negra, Belvedere, Coroado. Praticamente todos os bairros foram afetados pela falta de luz. Foi num domingo também, e ficou o dia inteiro sem luz essas zonas aqui da cidade de Manaus. E simplesmente nada acontece. Eu estava tentando lembrar aqui, Cid, qual foi a última vez que várias cidades do interior do estado, acho que Manacapuru e Itacoatiara também, ficaram mais de uma semana Teve aquele sem caso luz. do cabo, né? Que foi. Do cabo de fibra ótica, sei lá. Mesmo com todos os prejuízos, imagina, gente, uma semana sem energia elétrica, a empresa sem tomar as providências. Essa empresa é uma brincadeira. Que deveria tomar. As pessoas pediram indenização, perderam várias coisas, a empresa recorre várias vezes, o que ela pode recorrer na justiça, recorre e não paga indenização, é o que a gente sabe, ninguém consegue receber, não é isso, Cid? A justiça só abraça realmente a empresa, a população dane-se, né? Então é um negócio muito sério, essa empresa está devendo muito dinheiro, ninguém sabe nem se vai resolver esse problema ou não, já foi pedido, né, que seja cortado, seja vedado esse contrato. Pediram para assumirem esse contrato por causa das dívidas. É uma dívida alta que a empresa tem, que ela parou de pagar desde novembro do ano passado, ela não consegue mais pagar. Não lembro o valor, acho que é 4 bilhões. Eu tenho esse valor aqui, tá? 10 bilhões de reais. A concessionária Amazonas Energia não paga a dívida de 10 bilhões de reais desde o ano passado. E o problema tem só se agravado, segundo a própria Eletrobras. Então é por causa dessa dívida bilionária também. Enfim, no fim das contas, quem sofre tá lá, a população que ficou 12 horas nesse domingo sem luz. Agora em Manaus, 6h17. 18 horas. Vamos falar de política local, da política amazonense, mais precisamente dos bastidores da política com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, perdeu o apoio de mais uma liderança política. Apóstolo Teté está com o pré-candidato Roberto Cidade. Conta mais, é isso mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite. Todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso. A gente vem falando aí sobre lideranças religiosas e como elas estão se posicionando. Aí a gente precisa lembrar que o eleitor evangélico em Manaus, ele representou mais de 55% dos eleitores que podem votar em 2020. Portanto, a gente está falando de um público que importa e que faz sentido aí os pré-candidatos quererem esse posicionamento, né? Ser simpático aí a esse público. Quando a gente fala, então, que Davi Almeida tá perdendo mais um apoio, a gente tá falando de alguém que pode influenciar uma galera muito grande. E o TT, ele apareceu em um vídeo, Apóstolo TT, apareceu em um vídeo recentemente, nesse fim de semana, com o Coronel Menezes, que é pré-candidato a vereador.
e ao lado de Roberto Cidade, que é pré-candidato a prefeito de Manaus. Então, mais uma sinalização de que ele não vai caminhar com o Davi Almeida, como fez na última eleição em 2020. Esse já é o terceiro que a gente fala aqui, terceira liderança política importante. O último também que a gente falou foi René Terra Nova, que apareceu não com Cidade, mas com o pré-candidato capitão Alberto Neto. Enfim, então, perdendo espaço Davi Almeida, tanto nos grupos políticos, quanto nesse outro momento aí, falando em lideranças religiosas. Karime, Cid. Bom, Blink, pelo jeito a gente vai ter cenário de guerra nessa campanha. Uma guerra santa, né? Santa? Eu não sei se é tão santa, assim, não. É. Bom, eu sei que o PL segue também em guerra com o Coronel Menezes. Tem coronel do lado, até guerra, tudo é certo. E com direito alfinetada na propaganda do partido. Eles não param, né? Não tem jeito. Eles estão dando pauta pra gente, acho legal. Aguarda acho que vem ótimo. muita bomba, tiro, porrada e bomba, como fala. Porque o que acontece a gente viu o Coronel Menezes, quando ele estava no PL, já havia ali uma grande treta entre ele e capitão Alberto Neto. Ainda assim, a gente falou em uma possível chapa puro sangue entre Alberto Neto e Menezes. Depois a gente viu Menezes subindo no palco com Cidade. Enfim, depois de todo esse histórico, Menezes hoje assume ali, está no PP e não mais no PL. Ainda assim, o PL e o PP estão brigando e os dois são de direita, né? E agora os dois estão brigando para ver quem é mais de direita. Quem é de direita de verdade. Governo mostrando suas garras, você acha? Eu acho que tá todo mundo lutando por esse eleitorado que também importa em Manaus, que é o eleitor da direita. E aí, na propaganda do Partido Liberal, Rádio e TV, que também é vinculado aí à Rádio e TV, né? Ele exalta Jair Bolsonaro e destaca a importância da legenda e faz uma cutucada ali a Coronel Menezes, que hoje está no PP, dizendo que aqui é a direita de verdade, aqui é a direita que vale. Então a gente tem o PL de Alberto Neto dizendo aqui é a direita de verdade, né? A verdadeira direita é aqui, na verdade a frase é bem essa. E a gente tem o PP levando essa alfinetada, mas ao mesmo tempo o PP também, e principalmente na pessoa de Coronel Menezes, dizendo que o PL não é de direita, que o PL é de esquerda por causa especialmente da figura de Alfredo Nascimento, com quem Coronel Menezes tem uma grande mágoa aí entre esses dois, porque ele acredita a Alfredo Nascimento a não presença dele ali, a não presença dele especialmente como vice ou como o próprio pré-candidato da chapa do PL. E aí tá essa briga entre esses dois partidos que a gente tá vendo, um dizendo que é mais de direita, o outro também, um acusando o outro de ser de esquerda, e assim tá a briga entre esses dois. E como disse o Cid, é possível que a gente vá ver muita dessas alfinetadas ao longo aí dessa caminhada, mas é só o começo, né? Não, pode ser o ainda que eles se unam. Pode acontecer deles se unirem em uma só chapa. Imagina. Mas enfim. Como ainda é pré-candidato, pré-campanha é o pré-começo. E se ficar só na alfinetada, tá tudo certo. Tá porque bom. se fica assim, eles são meio direita e o outro é meio direita, quando se une faz uma direita inteira. Será que a matemática é essa? Eu não sou boa em matemática. Pois é, por isso que a gente tá aqui no Humanas. Cíntia, vamos lá, Cíntia. Ainda falando de caso de política e polícia, porque o chefe da ONG Pai Resgatando Vidas, aquele que foi preso a semana passada, né, acusado de várias irregularidades, enfim, ele tinha mais ligações políticas do que a gente pensava. Ele até seria candidato a vereador este ano, Cíntia, é isso aí? Isso, esse ano. É porque a gente até lembrou aqui que ele não, né? A ONG dele, que também foi o alvo principal aí da polícia, ganhou aquele título de utilidade pública que permite que a ONG tenha acesso aí a uma série de benefícios, inclusive dinheiro público, por conta de um projeto de lei que foi apresentado pela vereadora Thaisa Lippe, mas foi aprovado pela Câmara, foi aprovado ali pela Prefeitura.
a gente tentou saber o que acontece agora, que essa instituição não tem requisitos para ter acesso a esse benefício, mas fica a cargo da prefeitura e a vereadora não soube dizer pra gente se é possível retornar. Ela, como vereadora, não pode fazer nada. Agora, cabe à prefeitura tirar esse benefício, enfim. Mas, de qualquer forma, não é por aí que para a situação política dessa ONG e do Marcos Bastos, né, que é quem assina pela ONG, que foi preso. Mas ele seria candidato esse ano a vereador, sim. Olha aí que candidato a gente perdeu. Candidato pelo partido do Eduardo Braga, senador. E aí, toda uma ligação, né? Eduardo Braga está caminhando com o Davi Almeida. Então, passe uma ligação ali de quem é essa equipe, quem é esse grupo, quem é que caminha com o Davi. E tudo é motivo para ser colocado em pauta. Vamos lembrar que ele foi alvo, né, da Operação Paita Off por desviar 20 milhões que deveriam ser usados para serviço de cuidado de moradores de rua e usuários de droga, e também que ele é suspeito aí de cometer abuso sexual exatamente com esse público. Karime, Cid. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado tá com pessoal novo, né? Novos representantes. Pessoal novo é ótimo. Pessoal novo, você olha a cena. Acabou com a raça do... Só com a galera nova, tem novos representantes, e é esse pessoal, essa galera aí que vai estar com a gente nessas eleições, não é? É isso aí. A gente já sabia esses nomes, né? Desembargador João Simões vai assumir a presidência e a vice-presidência e corregedoria ficam pro desembargador Ayrton Gentil. A gente já sabia esses nomes, mas a posse foi hoje. O grande momento da posse foi eles ficarem empossados? Não, foi ver esse bastidor que acontece durante a posse ali. Por quê? Em um momento que a gente tem figuras tão importantes ganhando ali seu cargo, nós temos também diversas autoridades que têm que fazer presença ali. Entre eles, nós podemos falar do próprio governador, Wilson Lima, que chegou a fazer uma fala, falou da importância aí do papel da justiça eleitoral no exercício da cidadania para fortalecer o processo democrático. Também estava lá a Momandel, Roberto Cidade, na situação de presidente da Assembleia Legislativa, e Eduardo Braga, senador. A gente está falando então que estava Eduardo Braga e o Wilson Lima no mesmo ambiente. E eles se cumprimentaram? Sim, bateram na costinha um do outro. Olha, e tudo aí. Mais. Vamos só lembrar que Braga entrou com 1 milhão de processos, mais ou menos, para a base do 1 milhão, contra o Wilson Lima. Querendo a cadeira do Wilson Lima, dizendo que ele tinha que ser derrubado por ter comprado voto e tudo isso. Então, essas pessoas estavam lá, se encontraram e trocaram carícias. Meu Deus. Sério? Trocaram cumprimentos. Exatamente. Ok, fica a questão pra você com seu ex. Eu volto amanhã com mais informação pra você. E a semana tá só começando, né? Obrigada pelas informações, Cíntia. 18 horas. Olha, os bancos começam a oferecer hoje uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O serviço é para as empresas que faturam até 4,8 milhões de reais anuais. Vão ser renegociadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. E ainda falando em bancos, você já ficou horas esperando na fila? Pois bem, até que enfim uma agência aqui em Manaus foi autuada esta semana pelo PROCON por descumprimento de uma lei que existe, que é a Lei Estadual das Filas. Pois é, já fiquei horas lá, nunca vi realmente isso acontecer, mas a ação só aconteceu depois de uma denúncia sobre a demora de atendimento pela rede social. O repórter André Meirelles conversou com o presidente do PROCON no Amazonas para trazer informações e conhecimento aos direitos da fila de espera, tanto nos bancos quanto em qualquer outro estabelecimento. Vamos acompanhar. Como cidadãos, muitas vezes nos encontramos na posição de aguardar em filas para receber atendimento, que apesar de parecer uma situação comum, a espera em filas pode ser um momento de grande estresse e ansiedade. Por isso, foi criada a Lei da Fila, que estabelece diretrizes específicas para a organização das filas de atendimento dos estabelecimentos públicos ou privados no Brasil. Com a lei, os consumidores podem se sentir seguros ao saber que há uma legislação
legislação específica para protegê-los. Os principais pontos da lei são as organizações das filas, como a divulgação de informações claras e precisas sobre o tempo de espera, a quantidade de atendimentos realizados por hora e o tempo máximo de espera, entre outros, como explica o diretor-presidente do PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, Jalil Frache. O tempo do consumidor precisa ser respeitado. A nova lei das filas traz o tempo como valor jurídico, ou seja, tempo é dinheiro. Então a gente sabe disso, a gente tem plena convicção de que há as dificuldades dos bancos naturalmente, mas a gente não pode sobrepor essa dificuldade em cima dos direitos do consumidor. E a lei das filas fala das autuações do tempo de espera, do período de pagamento que é adicionado, mais tempo, né? Enfim, tem toda uma normativa em âmbito estadual que prevê essa punição. O PROCON no Amazonas autuou nesta terça-feira o Banco Caixa Econômica Federal, no bairro Educando, Zona Sul de Manaus, por descumprimento à lei estadual das filas. De acordo com a legislação, o tempo de espera em agências bancárias e similares deve ser de 30 minutos em dias normais, 40 minutos nas vésperas e depois de feriados prolongados e 50 minutos nos dias de pagamento de servidores públicos municipais, devido à complexidade dos serviços prestados, como explica Jalil Frache. Então é importante que os bancos tomem as providências adequadas para atender o consumidor, sobretudo dentro do tempo que é necessário pela lei. E também outros cuidados, como a distribuição das senhas, que marque esse tempo, como também em caixas eletrônicos, por exemplo, que virou um costume dos bancos, o depósito tem que ser realizado no caixa eletrônico. E essa problemática, se não tiver o envelope para depósito, o consumidor fica impedido de depositar. E a gente sabe que também tem a questão do saque dos benefícios, enfim, são diversas atenções que o banco tem que ter para atender o consumidor de forma célere e com qualidade. Ainda conforme o presidente do PROCON, em caso de descumprimento da lei das filas, o PROCON orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada com o horário de atendimento e levar o documento ao órgão para formalizar a denúncia. E o PROCON está aí para cobrar esses direitos. Mediante as denúncias que nós recebemos, nós vamos realizando as fiscalizações nos bancos e nós temos aí diversas autuações em todos os bancos, todas as bandeiras de banco, podemos dizer assim, no estado do Amazonas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 31 minutos em Manaus. E olha, daqui a pouco, aqui no 18 horas, pesquisa revela que mais da metade dos entrevistados não votariam na reeleição de Lula. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora vamos para a previsão do tempo para amanhã com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de mais chuva, viu, Cid? Vamos nos agasalhar e fugir dessa chuva, fugir dessa virose. Vamos lá. Amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. As chances de chuva são de 54% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 95%. 18 horas. E o Rio Negro encheu 2 centímetros, né, de ontem para hoje, atingindo aí a cota de 25 metros e 77 centímetros no Porto de Manaus. 18 horas. Choveu forte em Itacoatiara nesse domingo. Cerca de 900 pessoas foram afetadas. Mais de 15 famílias ficaram desalojadas. Foram encaminhadas para a casa de parentes e para abrigos que a prefeitura disponibilizou temporariamente. Segundo a Defesa Civil, Cid, a previsão é que hoje a chuva continue. Pelo menos não houve registro de mortos ou feridos, apenas perdas materiais. Ontem choveu mais do que o dobro previsto para todo o mês. 18 horas. Bom, estamos acompanhando a tragédia no Rio Grande do Sul. São mais de 140 mortes e mais de 600 pessoas que estão fora de casa. E a gente aqui destaca a corrente de solidariedade do brasileiro para ajudar as vítimas. Aqui em Manaus, temos vários pontos de arrecadação, como o aeroporto Eduardo Gomes, na Câmara Municipal, em todos os centros de convivência da família, enfim, são vários os locais
que a gente pode realmente ajudar. Exato, Cid. Tem também os Correios de todo o Brasil, que semana passada entrou em todo o país, né, com essa campanha. Eles estão recebendo doações e fazem, é claro, o transporte gratuito dos donativos. E entre as ações aqui do governo do Amazonas está a medida de repatriar os amazonenses que querem voltar ao estado. Os pedidos são feitos direto no site da Defesa Civil ou pelo telefone 92 99 118 4507 99 118 4507. Pelo menos 40 pessoas já pediram para voltar para o estado, Cid. Pois é, e também as doações para ajudar as vítimas, né, os animais que sobrevivem às enchentes e que podem ser feitas na Secretaria de Estado no Meio Ambiente, na Alameda Rio Negro, no Parque 10 de Novembro. A repórter Nathalie Moraes está de volta aqui no estúdio. Vamos conversar ao vivo sobre essas doações. Boa noite, Nathalie, mais uma vez. O que a gente pode doar na Secretaria do Meio Ambiente? Boa noite, Cid. Boa noite, Karime, né? Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Então, a SEMA abriu aí as portas para você aí de casa que deseja ajudar os animais atingidos aí por toda essa situação da enchente lá no Rio Grande do Sul. E aí, nesse momento, está sendo prioridade a doação de ração para cães e gatos e, de preferência, Karime, Cid, é importante a gente destacar isso aqui, que as pessoas levem ração em sachê, né? Para aquela molhadinho, o sachê, aqueles sachês fechadinhos. Exatamente, não que eles não estejam recebendo aquelas pacotes grandes de 20 quilos. Sim. Estão recebendo, mas a preferência nesse momento são para as rações em sachê. E aí, além da ração, eles estão precisando, né, de coleiras, caixas de transporte. Se você tiver kits de primeiros socorros, com seringa, gases, soro, esparadrapo, tudo isso você pode levar para doar para os animais. Além disso, Karime, eles estão recebendo também anti-inflamatórios e antibióticos, já que até agora, segundo a Defesa Civil Gaúcha, já foram resgatados mais de 10 mil animais. E muitos desses, né, acabaram não encontrando seus donos, não encontrando seus tutores, e esses animais estão feridos. Então, por isso, eles precisam da nossa ajuda e eles precisam principalmente de todos esses materiais. Além disso, né, eles estão aceitando pomadas cicatrizantes e quem quiser doar, né, a gente só tem um único ponto de doação para ajuda veterinária que funciona na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na SEMA, que fica localizada, né, ali na Alameda com a Avenida Mário Piranga, para se você se situar ao lado da Aliança, ao lado da Assembleia Legislativa, em frente ao Complexo Viário de Flores. Ali. Não tem erro. Tem qualquer coisinha em casa que você acha que você pode levar para doar para os animais? Sim, até coberta, roupinhas, porque agora tá frio, tá fazendo frio lá, então tudo isso é sempre necessário também. Tapetes higiênicos, enfim, tudo que você imagine que um cachorrinho, um pet, um gato, dos gatos também são o acolhimento, resgate de gatos é mais difícil, mas eles conseguiram resgatar, sim. Eu queria falar uma coisa que às vezes é chato até de falar, mas é preciso, né? Não doem coisas realmente que não são mais de uso, aquelas coisas muito velhas. Aí você tá falando para aquela doação que a gente faz para as pessoas, né? Para criança, para os adultos. Gente, doação não é limpeza de armário. Limpeza de armário, você exatamente limpa e joga fora. Você doa coisa que você usa. Materiais usáveis. E de preferência lavem. Como é que as pessoas vão receber algo que esteja guardado sem conseguir? Onde é que essas pessoas vão lavar alguma roupa? Então, principalmente para crianças, né, Cid? Criança, lave, faça com carinho, que seja um kit para uma criança, mas faça isso com carinho e roupas usáveis, de uso mesmo, que dê para a pessoa usar. Olha, o Marcelo Rocha me passa uma mensagem aqui, viu, o Nathalie? Tá contribuindo aqui com a gente, falando também que o grupo Newton Lins está realizando essa campanha de arrecadação de ração e alimentos para pets e animais, né, que são vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, que podem ser doados e entregues nas unidades ali da Universidade, Parque das Laranjeiras, Japim, Manacapuru e Shopping Cidade Leste.
Norte, também nas escolas de Newton Lins, Parque das Laranjeiras e Japim. A previsão dos organizadores é continuar com essa campanha, né? E agradecem muito aqui, a gente está também divulgando isso. Maravilha, e existe alguma... Bom, basicamente são esses itens, né? O que generalizado. O que a gente acabou de falar aqui. E aí, Karime, Cid, vale a gente reforçar que essas doações lá na Secretaria de Meio Ambiente acontecem de 8 da manhã até as 5 horas da tarde e até o próximo sábado, né? Até o dia 18, porque é a previsão para que saia o carregamento de Manaus para o sul do Brasil. Então, se você aí de casa pode ajudar, vamos conferir aí o que diz o secretário Eduardo Taveira, ele que é titular da Secretaria de Meio Ambiente aqui no nosso estado. Perfeito. E aqui na SEMA a gente está recebendo exclusivamente os insumos para ajudar os animais que estão nessa situação de emergência também lá no Rio Grande do Sul. Você pode vir aqui fazer a sua doação, a gente vai funcionar até o dia 18, recebendo esse material de 8 às 5 da tarde, e vocês podem ter a garantia que todo esse insumo que está vindo para cá vai chegar diretamente para o apoio das ações de bem-estar animal lá no Rio Grande do Sul. 18 horas. Karime, Cid, né? A gente ouviu aí a fala do Eduardo Taveira, ele que é titular da Secretaria de Meio Ambiente aqui no nosso estado. Mas aí a gente falou agora, né, da ajuda para os animais, né? Mas a gente segue aí nessa corrente de solidariedade para ajudar, é claro, né, mais de 1 milhão de pessoas afetadas. Só que, Karime, vale a gente reforçar que o quê? A Defesa Civil Gaúcha divulgou uma lista dos alimentos que eles realmente estão precisando nesse momento. Com urgência. Certo. O governo do Amazonas lançou a campanha Amazonas pelo Rio Grande do Sul, onde mais de 15 pontos de coleta estão recebendo essas doações. Além dos centros de convivência, o Corpo de Bombeiros, Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas e a sede da Defesa Civil na Cachoeirinha também estão recebendo. Inclusive, lá foi montado um centro de distribuição. Tudo que for arrecadado vai ser levado para lá para depois, né, ser encaminhado para o sul do Brasil. Mas assim, o secretário chamou a atenção para ter cuidado com a validade dos produtos que você está levando para o ponto de coleta, para que você leve os alimentos que estão na lista nos quais eles mais necessitam, e também que você leve água potável, com aquelas garrafas de 2 litros, uma garrafa PET mesmo de 2 litros. É isso que eles estão precisando nesse momento, que é mais fácil para transporte, e aí vai facilitar todo o trabalho. Entre os alimentos estão aí feijão, arroz, flocão de milho, salsicha e conserva em lata para facilitar a alimentação dessas pessoas, já que a gente sabe que tem muitas cidades que continuam aí sem luz elétrica, né? Então, assim, é só abrir a lata, coisas que facilitem. Exatamente, Karime. São mais de 10 itens que estão disponíveis, né, nas redes sociais da Defesa Civil, do governo do Amazonas, no nosso site, no 18horas.com.br. E aí, é claro, o secretário Coronel Máximo da Defesa Civil no Amazonas aproveitou para chamar você aí de casa, você, Karime, todo mundo pode participar dessa corrente do bem e doar. Vamos conferir aí o que diz o secretário. Estão passando sede, estão passando fome, estão com frio e estão nesse momento precisando da nossa ajuda. Está o Estado brasileiro todo mobilizado para ajudar, e nós, amazonenses, não vamos nos furtar nesse momento tão difícil também de sermos solidários. Por isso, mais uma vez, eu chamo a todos vocês a participarem dessa campanha. Toda a estrutura do Estado está montada para receber. Temos 15 postos de arrecadação e toda a estrutura de transporte será ofertada pela empresa Bertolini, que tão logo encerre a arrecadação, faremos esse transporte até o Rio Grande do Sul. 18 horas. Karime, Cid, né? A gente ouviu aí a fala do Coronel Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil no Amazonas. É isso, essa corrente do bem Amazonas pelo Rio Grande do Sul segue até o próximo sábado, dia 18. Dia 18. E tem outras várias formas de ajudar, como a gente falou, Newton Lins, Correios, enfim, todos os centros de apoio da Madalena Cidal, os parceiros brilhantes. Exatamente. Tem muita gente. Existem muitas formas de doar. Só que a gente sabe também que essa tragédia ainda vai ter muito desdobramento, gente. E um deles é o impacto no abastecimento de alimentos. A gente sabe que devastou plantações inteiras com a safra de arroz e trigo, essa tragédia. O Amazonas é um dos estados que depende desses alimentos vindos do Rio Grande do Sul, inclusive o arroz, não é, Nathalie? A gente já sabe que a população já está com medo aí do aumento no preço do arroz, não é isso? Exatamente, Karime. Só pra gente ter uma ideia, 70% do arroz que a gente consome no Brasil vem de lá. Poxa. Então,
tiveram pessoas que perderam a plantação inteira. Então, tudo isso deve impactar diretamente no bolso, já que o preço do arroz pode até dobrar nos próximos dias. E aí, Karime e Cid, eu fiz uma matéria sobre esse assunto, justamente explicando, né, para os nossos ouvintes se toda essa situação pode pesar no bolso do amazonense ou não. Vamos conferir. A tragédia climática no Rio Grande do Sul devastou plantações inteiras. A safra de arroz e outros produtos está totalmente comprometida. Na cidade da Candelária, as fazendas tiveram perca total. O agricultor Joaquim Montefusco é um dos principais produtores do grão da região do Vale do Rio Pardo. Tudo o que ele tinha plantado este ano foi arrastado pela água. Parou, já tem brote, já tá, não vai nem cair mais no silo, tá tudo molhado aí, ó, com brote. O prejuízo é milhões, não é mil, é milhões. Fora casas e maquinário, me molhou 2 caminhão, caminhonete, trator, o prejuízo é enorme. A enchente no sul do Brasil pode trazer reflexos na economia por várias partes do Brasil. E um dos estados é o Amazonas, que depende do alimento como arroz, trigo, carne, vindos do estado gaúcho. A população já começa a pensar no aumento dos preços dos produtos. O arroz, que atualmente é vendido a R$ 7,00 o quilo, pode chegar a R$ 15,00. E tudo isso vai encarecer a cesta básica e, é claro, pesar no orçamento das famílias amazonenses. O autônomo Rosivaldo Costa está preocupado com o valor do produto que vai ser importado de outros países. Isso, a parte financeira também vai aumentar, né? A cesta básica, logicamente que ela vai dar um salto aí sobre essa alimentação, que vem arroz, vem feijão e o que é produzido lá pro Rio Grande do Sul, né? O trabalhador comum vai pesar um pouco no bolso. Com certeza. Uma pessoa assalariada, né? Com esse nosso salário aí, ele é meio... Então vai prejudicar um bocado de gente aí, né, mano? Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz no Brasil. Segundo o Ministério de Agricultura, 30% dos grãos ainda não haviam sido colhidos. Mas o governo federal já disse que vai importar arroz de outros países para não comprometer o abastecimento dos estados brasileiros, como afirma o economista Edgar Messias. E para tentar se antecipar a uma especulação que haverá em toda escassez, é que o governo está importando e com urgência. Arroz pronto, já descascado, pronto para o consumo, para evitar uma escassez. E aí os empacotadores também já estão importando o arroz e o feijão exatamente para evitar essa escassez no mercado. O perigo de uma alta nos preços dos alimentos é real. Ainda não existe uma previsão para que o preço dos produtos comece a subir. Mas os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul devem atingir a economia de todas as regiões do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Boa noite. Então, saiu hoje uma nova pesquisa da Genial Quest que revela que mais da metade dos entrevistados não votariam na reeleição do Lula. Conta mais pra gente a respeito dessa pesquisa. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Cadu. Boa noite, ouvintes. Karime, nessa pesquisa do Instituto Quest, foram entrevistadas 2.045 pessoas entre os dias 2 e 6 desse mês. E o resultado foi o seguinte: 55% dos entrevistados não votariam pela reeleição do presidente Lula. 42% disseram que dariam a ele mais uma chance. Diferença aí de 13 pontos percentuais, uma diferença bem grande, né? A rejeição ao presidente Lula está principalmente, Karime, na região sudeste. Lá, 63% disseram que dariam a Lula um novo mandato. No norte e nordeste, 59% disseram que o mandato de Lula não passaria desse agora e terminaria agora em 2026. Na região sul também, 59% disseram não a um novo mandato do presidente Lula. A única região onde ele teria apoio para a reeleição é a região nordeste, Caribe. 63% disseram que votariam nele de novo. Agora, segundo a pesquisa, Karime e Cid, a rejeição a Lula aumentou entre as mulheres. 52% das entrevistadas não votariam pela reeleição
reeleição dele. E Lula continuaria tendo uma crescente rejeição entre o público com idade entre 16 e 59 anos, entre os que recebem acima de 2 salários mínimos e os que têm ensino superior completo. Esses 3 grupos Lula ainda não conseguiu superar, não conseguiu ter uma melhoria na rejeição dele. Mas apesar desse tanto de dados negativos, Karime, a pesquisa mostra que Lula venceria o principal candidato da direita, que por enquanto é o Tarcísio de Freitas. Lula teria 46% dos votos e o governador de São Paulo 40%. E no quesito chance de voto, Lula receberia 47% dos votos dos entrevistados, mais que Michele Bolsonaro, mais que Tarcísio de Freitas, mais que Ronaldo Caiado e também mais que Romeu Zema. E também mais que Fernando Haddad, que não emplaca como sucessor de Lula. Esse aí tá difícil. Tem gente aí cogitando para que ele seja o sucessor por causa das medidas econômicas, mas as medidas econômicas não estão surtindo efeito, então ele não está emplacando como um futuro sucessor de Lula. Mas ainda tem muito chão até as próximas eleições, mas 2026 é logo ali e essa pesquisa é meio que um esquenta o clima e deixa o Palácio do Planalto, claro, de olheira em pé, né? Karime, Cid. Tem uma situação bem complicada, mas enfim. Cadu, como é que está a questão do estatuto que proíbe o aborto no país, até mesmo nos casos hoje legalizados, que eu acho aí uma contradição enorme? A bancada evangélica está pressionando o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para votar com urgência nesse texto, é isso mesmo? É isso mesmo, Cid. A bancada evangélica na Câmara está meio desconectada da crise no sul do país, né? E voltou a pressionar o presidente Arthur Lira a colocar em pauta o chamado Estatuto do Nascituro. É um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados desde 2007, Cid. E em linhas gerais é isso que você disse. Proíbe o aborto de forma terminativa. Atualmente a lei permite o aborto em casos de estupro, em casos de bebês anencéfalos e quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Cid, há muito tempo aí que a bancada evangélica vem tentando emplacar esse projeto de lei. A bancada evangélica hoje tem 207 deputados. Está entre as 3 principais bancadas, as bancadas mais influentes da Câmara. A estratégia nesse momento, Cid, é fazer um acordo com Arthur Lira. Ele colocaria em votação o Estatuto do Nascituro e, em troca, ele receberia os votos da bancada em favor do sucessor dele na Câmara, na presidência da Câmara. A gente sabe que Arthur Lira está muito preocupado com isso. Ele não quer seguir os exemplos dos últimos presidentes que ficaram de fora, não foram eleitos, não foram reeleitos, ficaram apagados. Ele quer manter o poder por meio do sucessor, né? Então os olhinhos de Lira, brilharam e ele prometeu que vai propor sim a votação do Estatuto do Nascituro, vai propor, tá? A votação na reunião de líderes, que vai ser amanhã. Então vamos aguardar o resultado, se vai ser mesmo ser colocado em votação. Mas vai propor isso, desculpa te interromper, mas vai propor isso mesmo, abraçando uma ilegalidade? Porque o que está sendo proposto é isso, né? É contra a lei, já existe a lei. As mulheres conseguiram a questão direito, é alterar essa lei. Está na lei a questão desses 3 pontos, né? O objetivo é anular essa lei para estabelecer o Estatuto do Nascituro, ou seja, revogar a lei que determina esses 3 pontos que a gente falou. Eu acho que ele vai abraçar um problemão, viu? A coisa não é tão simples assim, não. É verdade, concordo com você. E a bancada evangélica, ela corre contra o tempo, Cid, porque os deputados ficaram sabendo que o STF deve retomar o julgamento da ação que trata da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. É uma pauta muito polêmica que desgasta também o governo Lula. A gente sabe, as pesquisas apontam que essas pautas de costume, né, embora estejam sendo julgadas pela Suprema Corte, elas reverberam no governo Lula. Porque o governo é um governo de centro-esquerda, muito contra pautas da direita, né? Ainda mais as questões de costume, como aborto, né? Então coloca o governo contra a parede. Isso vai ser muito difícil. Mas eu acredito, Cid, que o Arthur Lira possa não ceder, porque é uma pauta muito polêmica, pode colocar inclusive os planos dele em risco. Ele pode ceder para a bancada evangélica, mas a outra bancada ele vai perder apoio. É uma linha tênue, é um jogo difícil para o Lira decifrar. Cid, Karime. É muito difícil. Bom, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia, Cadu.
Bora de rapidinha, Karine Cid. A semana começou com pressão dos empresários a favor da taxação de compras de até $50 de produtos importados comprados em sites estrangeiros. A gente falou sobre esse assunto na semana passada. A Confederação Nacional do Comércio se juntou à Confederação Nacional da Indústria e também à Confederação Nacional da Agricultura para pressionar os parlamentares que devem votar essa semana o projeto de lei na qual está contida aquele jabuti, a taxação dos importados, que a gente falou na semana passada. Há um movimento muito forte da direita e também dos partidos de centro para não criar mais esse imposto. Mas o empresariado brasileiro está pressionando o governo federal a seguir em frente com essa proposta. Então, haja coração essa semana. Será que a gente vai ter um novo imposto, pelo amor de Deus? E para fechar o dia, pelo menos aí com boa notícia, o PL do quinquênio saiu da pauta do Senado, Karine Cid. Graças a Deus, o PL do quinquênio, ele, para relembrar, ele permite que os servidores de carreira do judiciário, juízes, procuradores, defensores públicos, conselheiros, delegados, inclusive, que não é da carreira jurídica, mas ele está lá no projeto de lei, eles teriam um reajuste automático de 5% a cada 5 anos. É uma vergonha, enquanto tem muita gente tem professor aí recebendo R$30 de reajuste, eles estão tendo 5% do salário, que já é uma bagatela, atingindo lá o teto, né? Então essa proposta saiu da pauta, ainda bem, prevaleceu o consenso e sem previsão de ser recolocada. Maravilha. Volto com vocês. Valeu, Karine. Valeu, querido. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Cid, segundona, traz pra gente aí o que aconteceu de bom nesse fim de semana. Olha, teve tanto assunto bom, mas eu reservei aqui uns bem legais, né? Que hoje, por exemplo, as principais colunas de esporte aqui do nosso Amazonas destacaram que o amazonense de Parintins, o Pedro Henrique Nunes, a gente já falou dele antes aqui, escreveu realmente seu nome na história no lançamento de dardo, né, no campeonato Ibero-Americano de Atletismo lá em Cuiabá. Com a marca de 85,11 metros, ele estabelece aí os novos recordes brasileiro, sul-americano e ibero-americano da categoria. Além disso, ele fez a 6ª melhor marca do mundo nessa temporada. Com isso, Pedro Nunes fica ainda mais perto da classificação para as Olimpíadas de Paris, que vão começar em julho, e é claro que a gente vai acompanhar tudo. Ontem, o Manauara Futebol Clube venceu o Porto Velho de Rondônia no Estádio da Colina, venceu pelo placar de 3-1 pela 3ª rodada da Série D da competição nacional. O time segue com 100% de aproveitamento e é líder do Grupo A com 9 pontos. Manauara volta a campo no próximo sábado, dia 18, pela 4ª rodada da Série D, enfrentando aí o Princesa de Solimões a partir das 3 da tarde no Estádio da Colina. E o São Paulo enfrenta o Fluminense nesta segunda-feira, então logo mais aí a partir das 8 da noite, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vão a campo no gramado do Morumbis. Essa mudança de nome foi bem interessante, né? Nossa, é estranho até falar, né? Morumbis, porque a Bisa comprou, enfim, tem até umas brincadeiras com isso, uns memes aí. Qualquer hora eu trago aqui pra gente rir um pouquinho, que é bem legal. Olha, o presidente do Juventude, o Fábio Pisamiglio, afirmou que não há condições imediatas para a retomada dos jogos de times gaúchos no Campeonato Brasileiro. O Pisamiglio explicou que o clube tem funcionários que perderam tudo e que a cidade de Caxias do Sul, onde o clube da Série A está sediado, vive cenário super mega preocupante. Hoje ele explicou que entende que vai rolar um prejuízo financeiro no caso da paralisação do campeonato, né? Mas se a competição continuar, segundo ele, é falta de empatia. E que os clubes gaúchos estão em desvantagem, com um desequilíbrio técnico enorme e sem ritmo de jogo. Com relação à estrutura, o Juventude não tem muito o que reclamar, perto da dupla Grenal, né? Claro, da região metropolitana, mas funcionários que estavam sem contato com familiares estão realmente atordoados. Não tem condição, não tem estrutura mental, não tem estrutura econômica, as pessoas estão morando em abrigos, é um cenário de guerra, uma devastação que não tem a menor condição mesmo. Exatamente. E alguns ficaram até 10 dias sem saber se os familiares estavam bem ou não. Vivos ou não, sim. É realmente muito complicado, né? Então, Karine, é o que nós tínhamos para hoje. Ok.
Obrigada, Cid. Valeu. 18 horas. Gente, vocês viram o caso do estagiário da polícia que foi preso por desviar telefones. Gente, o rapaz desviava telefone de vítimas de assassinatos aqui no Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Segundo a polícia, as investigações tiveram início assim que foi constatado o sumiço de aparelhos celulares que não estavam registrados junto aos procedimentos na delegacia. De acordo com o que foi apurado pela polícia, o estagiário da Polícia Civil do Amazonas ficava com os celulares das vítimas de homicídios e vendia pela internet. Segundo o advogado Abraão Guimarães, o crime que o estagiário cometeu, segundo a polícia, é de receptação e peculato. Ele responde por 2 crimes, receptação e peculato, e as penas aí podem chegar mais ou menos a 12 anos de prisão, reclusão. Conforme o artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do que tenha posse em razão do cargo ali, porque ele era estagiário, ele pode pegar aí de 2 a 12 anos de prisão mais multa, acumulado com 180, que é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, pena aí de 1 a 4 anos. Os celulares já foram recuperados. As investigações prosseguem para verificar se existe a participação de outros envolvidos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos então, olha, faltando um minutinho para as 7 da noite, vamos direto para o nosso editorial 18 horas com Karime Leão. Editorial 18 horas. E no momento em que o noticiário nacional destaca os trágicos eventos no Rio Grande do Sul, é preciso voltar a prestar atenção na situação da floresta amazônica. Os cientistas dizem que há uma estreita relação entre as cheias devastadoras no Rio Grande do Sul e o desmatamento na Amazônia. É que o desmatamento compromete a capacidade das florestas de regular o clima. As árvores da Amazônia atuam como climatizadores. Elas absorvem a água do solo e a liberam como vapor na atmosfera. Com o aquecimento global, o ar do planeta ficou mais quente, por isso ele armazena mais vapor da água. Isso implica que, de um lado, as secas vão ser mais severas, porque as taxas de evaporação são maiores para encher esse reservatório maior de vapor. E, por outro lado, quando esse vapor chegar em regiões onde ele vai começar a produzir chuva, você tem muito mais matéria-prima para fazer chover. Por isso, proteger a floresta não serve apenas para a Amazônia, mas também moradores de regiões mais vulneráveis aos eventos extremos. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Um beijo, até amanhã. Um beijo, boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.